Os Contos de Grimm, por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm. Golden Deer Classics, coleção completa. A verdadeira noiva. Era uma vez uma jovem boa e bela, que havia perdido a mãe quando era ainda pequenina, e agora a madrasta torturava impiedosamente de 1000 maneiras. Quando a madrasta mandava fazer algum serviço, por mais árduo que fosse, a jovem empenhava-se com o maior zelo e fazia o máximo que podia. Contudo, não conseguia abrandar o coração daquela perversa mulher, sempre insatisfeita e descontente. Quanto maior era o seu desvelo, tanto mais trabalho lhe era imposto. E a madrasta não pensava em outra coisa senão em sobrecarregá-la cada vez mais de trabalho, com o propósito de tornar-lhe a vida impossível. Certo dia disse-lhe: "Aqui estão 12 quilos de penas. Tens de desfiá-las todas. Mas, se não terminares até a noite, espera-te uma boa carga de pancadas. Pensas, acaso, que podes vadiar o dia inteiro?" A pobre moça sentou-se para executar a tarefa, mas as lágrimas escorriam-lhe pelas faces, pois ela bem via que era humanamente impossível terminar o trabalho num só dia. Quando já tinha desfiado um montinho de penas, deu um suspiro doloroso, certa de não escapar às pancadas, e as plumas voaram para todos os lados. Ela teve de recolhê-las e recomeçar o ingrato trabalho. Chegou um momento em que ficou tão desesperada que apoiou os cotovelos na mesa, escondeu o rosto entre as mãos e pôs-se a soluçar alto. Não haverá mesmo ninguém neste mundo de Deus que tenha pena de mim? Então ouviu uma voz dizer-lhe: "Consola-te, minha menina. Aqui estou para ajudar-te." A moça ergueu os olhos e deparou com uma velha de pé ao seu lado, a qual lhe pegou a mão carinhosamente e disse: "Confia-me as tuas angústias." A velha falava tão carinhosamente que a moça se animou a contar-lhe a sua vida cheia de amarguras, dizendo que lhe impunham trabalho e mais trabalho e que nunca chegava ao fim de tantas tarefas. "Hoje mesmo, se eu não terminar antes da noite de desfiar estas penas, minha madrasta me espancará, conforme ameaçou, e sei que ela cumpre a palavra." As lágrimas tornaram a escorrer abundantes, mas a velha lhe disse: "Não te aflijas assim, minha menina. Procura descansar um pouco. Enquanto isso, eu farei o teu trabalho." A moça deitou-se na cama e daí a pouco adormeceu. A velha sentou no lugar dela diante do monte de penas. E era de ver com que agilidade destacava a plumagem dos canudinhos, que ela mal tocava com as mãos delgadas. Num abrir e fechar de olhos, os 12 quilos de penas foram completamente desfiados. Quando a jovem acordou, viu grandes montes de níveas plumas bem amontoadas e o quarto limpinho e ordenado. Mas a boa velha tinha desaparecido. A moça levou uma prece de agradecimento a Deus e ficou tranquilamente no quarto até a noite. A madrasta chegou e, vendo que ela havia acabado a tarefa, admirou-se muito e disse-lhe: "Vês, moleirona, quanto se pode fazer quando se trabalha com vontade? Não podias ter feito qualquer outra coisa quando terminaste, ao invés de ficar aí, sentada com as mãos no regaço?" Ao sair do quarto, a madrasta murmurou para si mesma:
Essa criatura sabe fazer algo mais que comer pão. É preciso que lhe imponha tarefas mais difíceis. Na manhã seguinte, chamou a moça e ordenou-lhe: Aqui tens uma colher. Exijo que tires com ela toda a água do grande lago que é perto do jardim. Se até ao anoitecer não tiveres terminado, deixando o lago bem seco, já sabes o que te espera. A moça pegou na colher e observou que estava furada. Mesmo, porém, que não estivesse, jamais conseguiria esgotar o grande lago com ela. Contudo, entregou-se à tarefa com afinco. Ajoelhada à beira do lago, chorava tanto que suas lágrimas rolavam dentro da água. Mas a boa velha tornou a aparecer e, ao tomar conhecimento do que lhe causava tamanha aflição, disse-lhe: Não chores, minha menina. Vai aí no meio desse bosque e dorme um pouco. Entretanto, eu farei o teu trabalho. Assim que a velha ficou só, bastou-lhe tocar de leve com a mão no lago e logo a água se evaporou e, subindo para o ar, foi misturar-se com as nuvens. Pouco a pouco o lago foi secando e, antes do crepúsculo, quando a moça acordou, só se viam peixinhos debatendo-se no lodo. Então ela foi ter com a madrasta e comunicou-lhe que o trabalho estava concluído. Devia estar terminado há muito mais tempo, bradou ela, pálida de raiva. E pôs-se a cogitar algo mais difícil ainda. Na manhã do terceiro dia, chamou a moça e disse-lhe: Tens de me construir o lindo castelo naquela planície lá embaixo. E quero que fique pronto para hoje à noite. A moça estremeceu de espanto e disse: Como é possível executar uma obra desse vulto? Não admito que me contradigas. Se tens capacidade para esvaziar um lago com uma colher furada, deves ter capacidade também para construir um castelo. Quero mudar-me para ele hoje mesmo. E se faltar a menor coisa, quer na cozinha, quer na adega, já sabes o que te espera. Dizendo isto, empurrou a moça para fora. Esta dirigiu-se para o vale próximo, onde havia grande número de pedras amontoadas. Mas, mesmo empregando o máximo de força, não conseguia remover nenhuma. Desesperada, sentou-se e desatou a chorar. Mas, no íntimo, contava com o auxílio da boa velha. Com efeito, esta não se fez esperar muito. Surgiu a seu lado e consolou-a, dizendo: Vai deitar-te naquela sombra e dorme um pouco. Eu construirei o castelo. Depois, se quiseres, poderás morar nele. A moça afastou-se. A velha tocou com a mão delgada as pedras e estas, instantaneamente, se deslocaram, arrumando-se uma sobre a outra e formando altas paredes, como que manuseadas por inúmeras mãos de gigantes invisíveis que ali estivessem trabalhando. O solo estremecia e as grandes colunas elevavam-se uma ao lado da outra. Sobre o teto, as telhas se alinhavam em perfeita ordem. E quando deu meio-dia, já tremulava no alto da torre a grande flâmula, semelhante a uma jovem dourada envolta em roupas esvoaçantes. O interior do castelo também ficou pronto antes do anoitecer. Como fez tudo aquilo a velha? É coisa que não sei. O que sei é que as paredes dos aposentos eram recobertas de finas tapeçarias de veludo e seda, cadeiras de estofados bordados de seda multicor, poltronas ricamente estofadas e esculpidas alinhavam-se ao lado das mesas todas de mármore e bronze. Lampadários de cristal pendiam do teto
refletindo-se no pavimento luzidio. Papagaios verdes e lindos pássaros exóticos cantavam maviosamente dentro de esplêndidas gaiolas douradas. Via-se por toda parte tal suntuosidade, como se lá tivesse que habitar um rei. O sol descambava no horizonte, quando a moça acordou e, ante seu olhar pasmo, resplandecia a cintilação de 1000 luzes. Dirigiu-se correndo para o castelo, cujo portão encontrou aberto, e foi entrando. A escadaria estava toda tapetada de rico tapete vermelho, e os balaústres estavam adornados de flores. Ao ver o esplendor que havia em todos os aposentos, ela estacou petrificada. E teria permanecido assim indefinidamente se não lhe ocorresse a lembrança da madrasta. Se ao menos agora ela ficasse satisfeita e não me atormentasse mais. Foi ter com ela e comunicou-lhe que o castelo estava pronto. Quero mudar-me imediatamente para lá, disse a madrasta, levantando-se da cadeira onde estava sentada. Quando entrou no castelo, ao ver aquele esplendor, ficou tão ofuscada que precisou levar a mão aos olhos. Viste como te foi fácil construí-lo? Eu deveria ter dado tarefa mais difícil. Percorreu todos os aposentos e meteu o nariz em toda parte, esmiuçando tudo para ver se faltava alguma coisa e se descobria a menor falha. Mas não descobriu nada. Agora vamos descer à adega, disse ela, fitando a jovem com um olhar maldoso. Quero ver com meus olhos se na adega e na cozinha não falta coisa alguma. Se esqueceste a menor coisa, não escaparás ao castigo que te espera. E foram à cozinha. Mas no fogão as chamas crepitavam alegremente, cozendo os alimentos nas panelas. Ao lado estavam as pinças e as tenazes de arrumar os tições. Nas paredes brilhavam como ouro as vasilhas de cobre. Enfim, não faltava mesmo nada. Até o caixote para o carvão estava no lugar, assim como o balde para a água. Por onde é que desce a adega? Grunhiu ela. Se não tiver suficientemente provida de barris cheios do melhor vinho, pobre de ti. Ela mesma abriu a porta do alçapão e começou a descer a escada, mas apenas desceu 2 degraus, a pesada porta, mal e mal encostada, caiu sobre ela. A moça ouviu um grito horrível. Correu depressa a abrir o alçapão para socorrer a madrasta, mas esta rolara pela escada abaixo e jazia morta lá no fim da escada. Agora, aquele suntuoso castelo pertencia exclusivamente à moça. Nos primeiros dias, foi-lhe difícil habituar-se àquele Fausto e a tanta felicidade. Os armários estavam atulhados de belíssimos vestidos. As arcas vergavam ao peso do ouro e prata. Algumas delas estavam abarrotadas de lindíssimas pedras preciosas e pérolas. Não havia desejo seu que não fosse imediatamente satisfeito. Não tardou a espalhar-se pelo mundo a fama de sua beleza e imensa riqueza. Logo começaram a desfilar os pretendentes vindos de toda parte, mas nenhum conseguira agradar-lhe. Por fim, apresentou-se também o filho de um rei muito poderoso. Este soube tocar-lhe o coração, e ela tornou-se sua noiva.
no jardim do castelo, havia um bolo pé do Tília. E, certo dia, estando os noivos sentados à sombra, conversando sobre o que mais lhes interessava, o príncipe disse: Preciso voltar para casa e pedir o consentimento de meu pai para o nosso casamento. Peço-te que me esperes aqui, debaixo dessa tilha, pois estarei de volta dentro de poucas horas. A moça beijou-o na face esquerda e disse: Conserva-te fiel ao nosso amor e não permitas que mulher alguma te beije nesta face. Aqui, sob esta tilha, aguardarei teu regresso. E ficou à sombra da tilha esperando. Esperou até depois de o sol se pôr, mas ele não voltou. Durante mais 3 dias ela o continuou esperando, desde o alvorecer até ao cair da noite, mas em vão. Finalmente, no 4º dia, vendo que ele não vinha, ela pensou: com certeza lhe aconteceu alguma desgraça. Irei à sua procura e não voltarei enquanto não o encontrar. Escolheu 3 vestidos dentre os mais lindos que possuía. Um recamado de estrelas cintilantes, outro de luas prateadas e o terceiro de sóis de ouro, e fez um embrulho deles. Em seguida, apanhou um punhado de pedras preciosas, amarrou-as num lenço e pôs-se a caminho. Em todos os lugares por onde passava, ela pedia notícias do noivo, mas ninguém ouvira nem sabia nada a seu respeito. Perambulou pelo mundo, percorrendo-o de uma extremidade a outra, e nada de encontrá-lo. Por fim, resolveu empregar-se como pastora na casa de um camponês. Depois, enterrou os vestidos e pedrarias debaixo de uma pedra. Passou a viver como simples pastorinha, guardando o rebanho. Mas sempre tristonha e consumindo-se de saudades do bem-amado. Havia na casa um cordeirinho que se afeiçoara profundamente à moça, a ponto de comer na sua mão. Ela, acariciando-o, costumava dizer-lhe: Cordeirinho, cordeirinho, ajoelha, não esqueças a lua pastora, como o príncipe esqueceu de outrora a fiel noiva. O cordeirinho então ajoelhava-se e ficava a ouvir. Vários anos passou assim, triste e solitário. Até que um dia espalhou-se na região a notícia de que a filha do rei estava para casar. A estrada larga que conduzia à cidade passava marginando a aldeia onde residia a moça. E aconteceu que o noivo passou por lá, justamente quando ela ia conduzindo o rebanho a pastar. O príncipe passou montado em um cavalo, altivo e indiferente, sem olhar para ela. Mas ela, assim que o viu, logo o reconheceu e sentiu como se uma espada lhe transpassasse o coração. Pensei que me tivesse permanecido fiel. Ao invés, me esqueceu. Suspirou tristemente. No dia seguinte, o príncipe tornou a passar.
Quando estava perto da moça, esta disse ao cordeirinho: Cordeirinho, cordeirinho, ajoelha. Não esqueças a lua pastora, como o príncipe esqueceu, de outrora, a fiel noiva. O cordeirinho ajoelhado ficava a ouvir. E o príncipe, ouvindo aquela voz, deteve o cavalo e baixou os olhos. Fitou o rosto da pastora, levando a mão diante dos olhos, como a recordar alguma coisa. Depois continuou o caminho e logo desapareceu. Já não me reconhece. E sua mágoa aumentou ainda mais. Dias depois, no castelo realizava-se uma grande festa que duraria 3 dias e para a qual foram convidados todos os habitantes da região. Vou tentar a última prova, pensou a moça, e quando caiu a noite, foi buscar os seus tesouros escondidos debaixo da pedra. Escolheu o vestido bordado de sóis de ouro, vestiu-se e adornou-se com as mais belas joias. Soltou os cabelos, que trazia presos sob um lenço, e deixou-os cair pelos ombros. Em seguida, encaminhou-se para a cidade e, felizmente, em meio às trevas, ninguém lhe prestou atenção. Quando chegou ao castelo e entrou no salão de festas, profusamente iluminado e cheio de gente, os convidados abriram alas, assombradados diante de tanta beleza. Mas ninguém sabia quem ela era. O príncipe foi ao seu encontro sem a reconhecer e convidou-a para dançar. E, completamente deslumbrado, esqueceu a outra noiva. Ao terminar a festa, ela desapareceu entre a multidão e correu para a aldeia. Chegou antes do amanhecer, tornou a vestir a pobre roupa de pastora e foi cuidar do rebanho. Na noite seguinte, ela vestiu o traje bordado de luas prateadas, adornou os cabelos com um diadema em forma de meia-lua, todo de diamantes, e, quando surgiu no salão de festas do castelo, todos os olhos voltaram-se para ela, cheios de admiração. O príncipe correu-lhe ao encontro e, perdido de amor, só dançou com ela, sem dar a mínima atenção a nenhuma outra moça. Quando chegou a hora de partir, ela teve que prometer-lhe que voltaria à festa da última noite. E, com efeito, na terceira noite apareceu trajando o vestido recamado de estrelas, que faiscavam ao menor movimento. Nos cabelos e na cintura trazia uma faixa, também recamada de estrelas e pedrarias cintilantes. O príncipe já a esperava impaciente. Ao ver a multidão abrir alas, precipitou-se-lhe ao encontro, cheio de alegria. Dize-me, enfim, quem és? Parece-me que já te conheci há muito tempo, disse ele. Já não te lembras o que fiz e disse quando nos despedimos? Respondeu a moça. E assim dizendo, beijou-o na face esquerda, exatamente como havia feito então. No mesmo instante, foi como se uma venda lhe caísse dos olhos, e o príncipe reconheceu a sua verdadeira noiva. Vem, não posso ficar aqui mais tempo. E conduziu-a pela mão
até a carruagem que aguardava lá fora. Os cavalos, velozes como o vento, abalaram rumo ao castelo maravilhoso. Desde longe, viam-se brilhar as janelas iluminadas e, quando passaram sob a tilha, milhares de pirilampos cintilaram por entre os galhos e a planta amiga exalou o penetrante e suave perfume. Ao longo da escadaria desabrochavam as flores e dos aposentos internos chegava o trinar dos pássaros exóticos. No salão estava reunida toda a corte. O sacerdote também os esperava. E logo a seguir, uniu em matrimônio o príncipe à sua verdadeira noiva.